assiste, você pode até me questionar, dizer o seguinte: pastor, mas todo mundo foi chamado para ser pastor? Todo mundo foi chamado para ser um sacerdote? A Bíblia diz que nós somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não significa que você vai estar à frente de uma igreja. Isso não significa que você vai estar à frente de uma obra, mas isso significa que você sim é um sacerdote. E o seu sacerdócio começa lá na sua casa. O seu sacerdócio começa na sua família. Você foi chamado sim, mas você foi chamado porque toda a autoridade de Deus está sobre você através de Cristo Jesus. Pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja só, o apóstolo Pedro, ele nos traz esse texto maravilhoso, onde ele diz que nós somos tudo isso sim. Somos sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é nação, príncipe, sacerdote de Deus. A grande questão é que muitas vezes nós não vivemos isso no nosso dia a dia e temos problemas. E agora nós vamos para um texto na palavra de Deus que também está lá em Levítico, no capítulo 21, do versículo 16 ao versículo 24, que diz assim, olha só: e disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e ordena-lhe que nenhum dos teus descendentes de qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão ao Senhor, se tiver algumas máculas. Pois nenhum homem poderá apresentar oferta de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face do rosto, ninguém com uma perna ou um braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou qualquer outra doença de pele, ninguém seja castrado, nenhum descendente do sacerdote de Arão que tiver algum defeito poderá apresentar-se oferta queimadas ao Senhor, se nele houver alguma mácula. Pode me questionar: pastor, o que tem a ver esse texto com o outro texto? O que tem a ver o texto do sacerdócio, o texto que o Senhor fala que eu sou o sacerdote, o texto que o Senhor fala para Moisés, as características de um sacerdote? Você tem que entender o seguinte: no primeiro texto, Pedro está nos ensinando que nós somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva em Cristo Jesus. Lá no Velho Testamento, Deus chama então a Moisés e diz: Moisés, da casa de Arão, que é a casa dos sacerdotes, homens que tiver esses defeitos, cego, aleijado, anão, nariz achatado, esses não poderão ser meus sacerdotes. Como assim, pastor? Como é que parece que um texto ele está sendo contraditório a outro texto? Nós temos que entender alguns princípios da palavra de Deus. Lá no Velho Testamento existia algumas características naturais que os sacerdotes deveriam ter para servir na casa do Senhor. Hoje, trazendo para os dias atuais, existem algumas características espirituais que você precisa também ter para ser um sacerdote bem-sucedido. A grande questão é que nós somos sim sacerdotes, mas por que nós, muitas das vezes, não temos desfrutado dessa bênção? Por que muitas vezes eu, como sacerdote, não tenho vivido como sacerdote? Por que muitas vezes eu sou sacerdote, eu tenho autoridade de Deus, mas eu não tenho desfrutado dessa autoridade? Parece que eu oro e não saio do lugar. Parece que tem muitos anos que eu estou na igreja e aquele irmão que chegou agora, ele já está muito mais na frente do que eu, porque nós não temos vivido o sacerdócio. Talvez nós espiritualmente temos falhado. E diante dessas falhas eu quero trazer para você alguns princípios baseados nesses dois textos: o modelo do velho e o modelo do novo.
o modelo do velho, ele vai servir para orientar o modelo do novo. Por isso que o tema de hoje não é apenas um chamado, mas é um estilo de vida. Para você ser um sacerdote bem-sucedido, você precisa ter, a partir de hoje, um estilo de vida de sacerdote. E o primeiro princípio é justamente, o sacerdote não poderia ser cego. Está aqui no texto, nós lemos aqui agora, diz que a primeira característica é que aquele povo, aqueles homens não poderiam ser cegos. E hoje o que nós mais vemos nas igrejas são sacerdotes cegos. Cego nos fala de quê? Dificuldade de enxergar. Homens e mulheres que não têm visão espiritual. Sabe aquela pessoa que diz que toda a culpa é do diabo? Pessoa que não tem visão espiritual. Ele está passando por uma luta e ele fala, não, é o diabo que está me atacando. É o diabo. Ei, presta atenção aqui. O diabo não tem poder na sua vida. O diabo só vai ter poder se você der poder para ele. O diabo, a Bíblia diz que ele foi derrotado lá na cruz do Calvário e ele está debaixo dos meus pés, dos seus pés. Você é um sacerdote. Talvez você não tenha desfrutado do melhor de Deus porque você fica nessa. Tudo é a culpa do diabo. Tem te faltado visão espiritual. Tem te faltado visão. Você tem que ter uma visão de águia. Você tem que enxergar mais na frente. Tem passado dificuldade? O homem que tem visão, ele enxerga de que maneira? A dificuldade está aí, mas é uma oportunidade de Deus na minha vida. Uma oportunidade para me vencer. É uma oportunidade para me amadurecer. E eu quero dar a resposta certa ao Senhor. Talvez você que está me assistindo agora tenha te faltado visão espiritual. Segundo princípio é o princípio do aleijado. A Bíblia diz então, lá naquele texto que nós lemos, que o sacerdote não poderia ser aleijado. Não poderia ter nenhuma dificuldade, O que isso significa, pastor, aleijado? O aleijado, ele tem dificuldade para caminhar. Sabe aquelas pessoas que levanta, cai, levanta. Hoje ele está bem, amanhã está ruim. Mas parece tão contraditório. Parece que tão pouco tempo a pessoa está bem e a pessoa está mal. A coisa não flui. São pessoas aleijadas espiritualmente. Pessoas aleijadas espiritualmente são pessoas que são inconstantes em tudo que faz. Hoje ela está bem, amanhã está mal. Pessoas assim não conseguem ser um sacerdote. Pessoas assim não conseguem avançar. Não conseguem crescer em Deus. Pessoas assim não estão aptas para ser sacerdotes. Pessoas assim têm problemas espirituais. Então você precisa fazer uma avaliação da sua vida espiritual. Será que você é assim? Será que você é aquela pessoa que levanta e cai? Levanta e cai, e levanta e cai. E é um processo assim muito rápido. Ela é inconstante em tudo que faz. Hoje está bem. Hoje está, top. Eu estou cheio de Deus. Sai do culto aqui hoje abençoado. É comigo mesmo. E amanhã já está fria. Terceiro princípio. Rosto mutilado, O rosto mutilado tem a característica de nariz achatado. Nariz achatado fala de pessoas que são insensíveis à palavra de Deus, insensível, pessoa que não tem sensibilidade naquilo que Deus está fazendo, na direção que Deus está dando. E aí o sacerdote que é insensível, que não é sensível, ele é insensível, ele tem problema, porque Deus está dando direção. Na nossa igreja nós estamos com a direção, este é o ano da mudança. E aí o insensível fala, não pastor, esse é o ano da bênção. Consegue entender? Deus está dando direção. Você tem que ter sensibilidade para andar no caminho do Senhor. Você precisa ter sensibilidade para buscar a vontade de Deus. Talvez você que está assistindo, esse é o seu problema. Você até uma bênção na igreja. Você ora, você jejuma, você busca Deus. Só que Deus está dando direção para o norte e você quer ir para o sul. Seja sensível. Se o seu nariz está achatado, muda. Busca uma mudança em Deus. Porque senão você não vai experimentar do melhor de Deus. Amém? Quarto princípio. Membros desproporcional. Braço menor que o outro. O sacerdote naquela época não poderia ter um braço menor que o outro. Não poderia ter nenhum membro menor que o outro. Isso era uma característica. Deus nos disse, não
pode ser sacerdote quem tem membros menores que o outro. Sabe o que isso significa? Membros menores que o outro? Pessoas que são desequilibradas espiritualmente, né? Pessoas que são desequilibradas espiritualmente. Pessoas que constantemente são pessoas difíceis de lidar. Pessoas que são inconstantes naquilo que faz. Talvez você é assim, mas o Senhor quer te curar hoje. São pessoas que tinham essa característica, elas não poderiam ser sacerdote. Talvez você que está me assistindo agora, você é assim. O pastor fala, na frente do pastor é uma coisa, mas nas costas do pastor fala mal. Pessoas que são desequilibradas espiritualmente. Pessoas que hoje estão bem, mas acaba o culto, tudo muda. Tudo muda. E pessoa assim que diz, não, mas eu estava tão bem, aí só foi você fazer isso, acabou com tudo. Só foi o pastor falar aquela palavra, o culto estava uma bênção, a palavra estava ótima, mas aí ele foi dar aquele exemplo e aquilo acabou. Ei, você é uma desequilibrada. Você é um desequilibrado espiritual. Vamos mudar isso. Vamos obedecer a nossa liderança. Vamos obedecer aquilo que Deus está falando e fazendo através dos nossos líderes. Quinto princípio, né? Mão quebrada. Pessoas que têm mão quebrada são pessoas que não têm força nas mãos. Então, naquela época, naquela geração, o homem que tinha a mão quebrada, ele não poderia ser um sacerdote. Talvez eu e você, hoje, estamos aqui e temos a mão quebrada. Nós não temos força para segurar, força para ir até o fim, força para se apropriar daquilo que Deus já tem nos dado, liberado. Se a Bíblia diz que eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, nós temos que agora o quê? Tomar posse dessa palavra. Agarrar. Se Deus deu a direção na sua igreja, esse é o ano da bênção, um exemplo, você tem que agarrar esta palavra. Se Deus, como liberou sobre a nossa igreja, sendo o ano da mudança, eu tenho que agarrar nessa palavra e mudar aquilo que Deus deseja mudar em mim. Se Deus já liberou a palavra, abre o negócio, faz assim, e você não tem tido força para segurar, porque você tem estado com as mãos quebradas. Isso é espiritual. Você precisa passar por uma fisioterapia espiritual. Você precisa buscar a força em Deus. Mude o seu posicionamento a partir de hoje. Você vai ver que Deus vai mudar a tua história. E por último, o anão. O que é anão? O que é um anão? O anão, ele é um adulto, mas ele tem o seu corpo e as suas características físicas de uma criança. Assim, o anão, ele veste muitas vezes roupa de criança, calçado de criança. Quando você avista um anão de longe, você até pensa que é uma criança, mas é um adulto. Isso fala de mim, de você. Isso fala de crente anão. O que é o crente anão? É o crente que já está velho na igreja, velho, mas ele se comporta como uma criança. Ele não cresceu espiritualmente. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas abandonam Deus, porque Deus muitas vezes não vai dar tudo o que você deseja. A notícia é, na maioria das vezes, você vai receber muito mais não do que sim de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse processo de crescimento e amadurecimento. Quantas pessoas eu conheço que já passaram por várias igrejas? E passaram por várias igrejas, sabe por quê? Porque não consegue ouvir o não de Deus. E aí ele pensa que na outra igreja Deus vai falar sim, e Deus fala não. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa se tornar um sacerdote. O apóstolo Pedro está nos ensinando, olha, você é sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a autoridade de Jesus está sobre você. Você tem o poder para pisar na cabeça de Satanás. Mas muitas vezes isso não acontece, porque você tem falhado, porque você está espiritualmente desqualificado, você espiritualmente tem uma dessas características, mas a boa notícia é, Jesus está aqui e Ele quer te curar. Ele quer fazer de você o povo exclusivo e propriedade. Por isso eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você saia daqui hoje entendendo que você é um sacerdote. Você foi chamado por Deus.
você é chamado por Deus. Põe a mão no seu coração, você que tem condição. Eu quero orar com você agora. Pai Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa, Senhor, a todos que estão me assistindo. Pai, que aquele que está agora me assistindo e tem, ó Deus, entendido que é um sacerdote, mas tem andado cansado e abatido, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha trazer sobre ele luz sobre as trevas e que o Senhor venha levantá-lo como sacerdote, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Abençoa a todos, assim eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.